bom dia. O meu nome é Magda Coco, sou sócia da Vieira de Almeida da área de ICT, Data Privacy and Cybersecurity, e tenho enorme gosto e agradeço à IDC o convite para estar aqui e à nova IMS neste fórum que vem discutir um assunto tão importante como o tema da monetização dos dados. Nesta apresentação eu vou procurar dar uma visão daquilo que são as tendências, obviamente, do valor dos dados e da economia dos dados, com uma perspectiva muito relacionada com a visão europeia, naturalmente, alguns desafios jurídicos que este tema coloca, efetivamente, como vamos perceber, os dados e o valor dos dados tem uma componente relevante em termos jurídicos. Depois vamos olhar para o futuro e perceber qual é a estratégia europeia para os dados e finalmente, algumas dicas como preparar o futuro. Enfim, em relação ao valor dos dados, e isto são, enfim, informações que são disponibilizadas pela Comissão Europeia, como podem ver, em 2020 temos um valor da economia dos dados da ordem dos 387 bilhões e que se espera venham a crescer em 2025 para 555 bilhões. Ao nível dos utilizadores dos dados e ao nível das empresas europeias que, no fundo, desenvolvem a sua atividade em torno da economia dos dados, também vamos assistir a crescimentos exponenciais e um aspecto muitíssimo relevante e que tem sido apontado por diversas vezes em vários documentos estratégicos e várias políticas da Comissão Europeia, é de facto a circunstância de haver uma necessidade crescente de profissionais de dados que se espera que venha também a aumentar exponencialmente nos próximos anos e que este é um aspecto que será importante para que a Europa possa, no fundo, suceder na economia dos dados. Como sabem, a economia dos dados é um desígnio a nível europeu, está muito ligada ao tema do Digital Single Market, do mercado único digital. Um dos pilares do mercado único digital, da estratégia europeia para o mercado único digital, são os dados, como uma fonte importante desta equação, e nesse sentido a Comissão tem vindo, de facto, a publicar, como vamos ver, um conjunto de orientações, de medidas e de diplomas legislativos que visam promover a economia dos dados. Ainda voltando ao tema do valor dos dados, de facto vimos cá aqui um aumento de dados armazenados de uma forma em que em 2018 é da ordem dos 33 gigabytes e que em 2005, como podem ver, aumenta de facto de uma forma estrondosa, com a capacidade suficiente de ir à Lua e voltar 5 vezes. Outra característica muitíssimo relevante e é fundamental percebermos isto no contexto da economia dos dados é que se hoje em dia os dados estão centralizados em instalações informáticas com a entrada e com o advento específicas, portanto estão armazenados de forma centralizada, com o advento do IoT, da Internet das Coisas, espera-se que esta tendência se vai inverter e como vem a equipa 2025, enquanto hoje em dia temos 80% de instalações informatizadas centralizadas e apenas 20% em objetos smart, em 2025 essa tendência inverte-se bastante. E obviamente o crescimento do IoT, da Internet das Coisas, vai obviamente gerar aqui uma quantidade imensa de dados. Imaginem que todos os nossos equipamentos podem estar conectados, isso vai de facto alavancar bastante aqui a economia dos dados. Os dados são obviamente um tema extremamente relevante no contexto da transformação digital. Através dos dados e de no fundo, tratamento adequado dos dados, é possível definir políticas mais eficientes e mais precisas para os desafios sociais e ambientais que existem. Nós vimos isso um pouco, hoje em dia, durante este período da pandemia, a importância que no fundo teve a circunstância de podermos acompanhar a evolução da pandemia e os fenómenos migratórios, o impacto que teve na pandemia.
Mas, obviamente, há outro tipo de políticas que, com este advento do IoT, vai também poder, no fundo, ser baseado ou assentar mais em dados precisos, que é o caso, por exemplo, da mobilidade, que está aqui em baixo, também. Portanto, há de facto um conjunto de políticas muito que podem ser aperfeiçoadas em função dos dados. Os dados podem também oferecer-nos a medicina personalizada. Nós hoje em dia não temos uma medicina completamente adequada às necessidades de cada um, mas com este advento da economia dos dados e com uma maior informação disponível, os cidadãos poderão beneficiar de uma medicina mais personalizada, mais adaptada àquilo que são as suas necessidades. Para além da medicina, obviamente, quem diz a medicina diz todos os produtos, e nós, hoje em dia, já beneficiamos muito disto, quando, enfim, escolhemos as nossas preferências em determinados serviços e produtos que contratamos, temos, não só online, mas também no mundo físico ainda, gostamos de ter indicação daqueles produtos que são mais adequados para nós, e temos isso desde, como eu dizia, no âmbito dos serviços digitais, de serviços de conteúdos, venda de produtos ou serviços, como no mundo físico. E o IoT, no fundo a internet das coisas, vai ainda potenciar mais essa ligação e este afinar de preferências, digamos, em termos de produtos ou serviços, com valor para os consumidores e também para as empresas, naturalmente. Os dados são um fator fundamental para o desenvolvimento da inteligência artificial. Nós, para termos algoritmos, para termos soluções de inteligência artificial aplicáveis a qualquer setor de atividade, mas também em indústrias transformadoras e noutras áreas, designadamente no âmbito dos digital twins, é fundamental termos dados de qualidade e em quantidade relevante para poder ter, no fundo, desenvolvermos soluções de inteligência artificial que sejam adequadas. Finalmente, os dados são naturalmente um importantíssimo fator no âmbito do processo de apoio à decisão nas empresas, seja no planeamento logístico, seja na gestão de recursos humanos, seja na gestão de clientes. Há de facto uma panóplia, cada vez mais as empresas cuidam em ter dados fiáveis e trabalhados de forma adequada para que o processo de decisão seja fundamentado em dados e, portanto, no fundo, os dados aqui são um fator fundamental para impulsionar a inovação numa série de setores e de atividades como aquelas que estão aqui hoje. Gostava só de recordar que o valor, obviamente, dos dados está, de certa forma, também, ou tem impacto em toda a cadeia de valor dos dados. Este PowerPoint não é exaustivo, tem apenas alguns dos passos, digamos assim, relacionados com o tratamento dos dados, sejam eles dados pessoais ou não pessoais. Nós estamos muito habituados, quando ouvimos falar de um jurista, a achar que estamos sempre perante dados pessoais e a falar de dados pessoais, mas de facto, como vão ver, as questões jurídicas e os desafios jurídicos que se colocam têm que ver com dados pessoais e dados não pessoais. E, portanto, temos o tema da recolha, o armazenamento e a organização dos dados, a análise, portanto, o tratamento em si, o reporte ou a partilha de dados e, no fundo, o impacto, depois, vá lá, final, que esses dados têm na cadeia de valor. Há aqui digamos, um layer que é comum a este processo todo e sobre o qual vamos falar e que também é determinante para a economia dos dados e para a valorização dos dados, que tem que ver com os temas da cibersegurança e da proteção dos dados, aqui no sentido de segurança dos dados e não da proteção de dados que estamos habituados a ouvir em termos de RGPD. E há, enfim, de facto, um conjunto de aspectos, quando falamos de valor dos dados, e mais uma vez este slide não é exaustivo, mas há um conjunto de aspectos que são relevantes quando tratamos de valor dos dados. Desde logo os custos de processamento, na cadeia de valor, a recolha, etc., tudo o que tem a ver com os custos de processamento, o tema da quantidade dos dados, obviamente
uma quantidade elevada de dados pode ter um impacto direto na valorização daquele ativo. Nós temos que nos habituar a ver os dados como um ativo com valor económico. Temos o tema da qualidade e da fidelidade dos dados, e aqui entra muito em consideração o tema jurídico, como vamos falar mais à frente. O tema jurídico impacta fundamentalmente no tema da qualidade e da fidelidade dos dados e também nos temas da propriedade e dos direitos de utilização dos dados. O que é que isto significa? As empresas tendencialmente não tendem a ver os dados como ativo, e é frequente no contexto de contratos, parcerias, etc., não regularem os dados de um ponto de vista de propriedade dos dados. Já existe uma grande consciência de que as empresas têm algumas regras de compliance, designadamente quando estamos a falar de dados pessoais, mas não há quando não estão em causa dados pessoais, muitas vezes as empresas não têm a preocupação de regular no contrato. Isto é um aspecto crítico. Eu, para poder ter um dado com valor, eu tenho que ter direitos sobre aquele dado, e é fundamental que eu, no fundo, que eu regule esta matéria a nível contratual e que coloque isso nas minhas estratégias de valorização dos dados. Perceber se eu tenho, de facto, alguns direitos, quais são esses direitos e como é que eu os valorizo. Isso é determinante. Depois, o tema da compliance entra aqui mais por via da qualidade. Se eu tenho dados que têm um grande volume, que até são bastante interessantes em termos de impacto no meu negócio, na minha empresa ou na atividade que eu estou a desenvolver, mas que são dados que não cumprem os requisitos de compliance a que estão sujeitos, então eu não tenho um ativo de valor, tenho um ativo tóxico, porque é um ativo que pode dar origem, digamos assim, a responsabilidade, que já vamos ver, para as empresas. Enfim, toda a gente conhece e ouviu falar das elevadas multas que foram definidas no contexto do RGPD, que corresponde a uma percentagem do volume de negócio das empresas, mas há outros diplomas que vêm aí e que vão exatamente no mesmo sentido. E, portanto, temos aqui, de facto, a necessidade de assegurar que os dados estão compliant, digamos assim, com as matérias que regulam esses dados. Quais são os desafios jurídicos, então? Antes de mais, eu queria salientar que, para além do tema, de facto, da propriedade dos dados, há outro conjunto de dados, e isto é meramente exemplificativo, que existem sobre os dados. E, portanto, o direito protege determinadas categorias de dados e pode proteger determinadas categorias de dados que é preciso as empresas terem em consideração. Desde logo o direito de autor, que protege a criatividade e a originalidade, portanto, produtos, serviços que possam ser baseados em dados podem beneficiar, digamos assim, de alguma proteção a este nível. Outro direito, que é um direito sui generis das bases de dados, que protege o conteúdo das bases de dados como um todo ou em parte, e, portanto, também é um outro tipo de direito, digamos assim, que se pode regular contratualmente ou endereçar, digamos, para proteger os dados como ativo. E ainda temos aqui a figura, só para dar alguns exemplos, do segredo de negócio, que também tem alguma proteção jurídica. Aliás, este tema do segredo de negócio é um tema extremamente relevante no contexto da inteligência artificial, porque a maior parte das empresas que desenvolve soluções de inteligência artificial, obviamente procura que aquele algoritmo, no fundo, que foi desenvolvido de inteligência artificial, não seja divulgado, porque essa informação, digamos assim, tem valor e portanto, há muitas vezes e cada vez mais aqui um recurso a esta figura para proteger os algoritmos em matéria de inteligência artificial, o que por vezes coloca bastantes, enfim, dificuldades de compatibilização deste direito do segredo de negócio com outros direitos, designadamente os que estão relacionados com o dever de informação ao titular dos dados, quando estão em causa dados pessoais, e, portanto, isto tem sido uma fonte de tensão no estabelecimento de parcerias, de relações contratuais, de utilização de algoritmos protegidos pelo segredo de negócio.
Os dados não são o faroeste em termos legislativos, estão regulados de facto. Há vários diplomas que regulam os dados e volto a sublinhar, dados pessoais e não pessoais. Nós temos a primeira diretiva comunitária que regula os dados e que hoje em dia foi revogada pelo RGPD, é de 95. Além desta diretiva mais geral, temos muitas disposições setoriais, muitas vezes as empresas também não têm esta consciência. Existem muitas disposições setoriais, por exemplo, no setor da mobilidade, no setor da eletricidade, no setor da saúde, que regulam o acesso a dados. E atenção, estas disposições não são apenas disposições relativas ao cumprimento de regras de compliance, são direitos que as empresas podem ter, por exemplo, ao nível do setor automóvel, há garantias de acesso a dados do veículo em determinadas circunstâncias por parte de prestadores de serviços de assistência técnica, só para dar um exemplo. Portanto, não estamos aqui a falar de regras setoriais que impõem obrigações em matéria de tratamento de dados, mas sim regras de acesso e de partilha de dados e, portanto, podem ser utilizadas em benefício da empresa e não propriamente para criar ónus. Depois é também importante justamente referir que além desta matéria há também regulamentação que se aplica aos dados no sentido de os proteger contra ciberataques e falhas, digamos assim, de disponibilização desses dados, e temos aí fundamentalmente duas diretivas que são importantes comunitárias, que é a diretiva relativa às infraestruturas críticas e a diretiva conhecida como NIS, que visa, no fundo, assegurar, e ambas já transpostas em Portugal para 2 diplomas nacionais, e que visam ambas assegurar que em determinados setores de atividade, que estão abrangidos por estas 2 diretivas, existe uma segurança física e tecnológica digital nas redes e serviços, de forma a assegurar que os dados e as redes, digamos assim, daqueles setores de atividade estão disponíveis e têm um nível de segurança adequado que permita a continuidade dos serviços. Eu saliento que estas diretivas não se aplicam a todos os setores de atividade, apenas àquele conjunto de setores que é considerado essencial para o funcionamento da economia. Estas 2 diretivas estão a ser objeto de renovação a nível europeu, e a renovação vem não só alargar o âmbito de aplicação a outros setores de atividade, e portanto vai trazer novas obrigações para outros setores de atividade, como vem ampliar muitíssimo as obrigações regulatórias em matéria de cibersegurança. Eu diria que esta diretiva NIS 2, como é muitas vezes conhecida, vem quase criar uma espécie de vem importar muito daquilo que foi a implementação do processo de compliance do RGPD para o setor da cibersegurança. Como sabem, o tema da segurança é um tema também muito importante para a Comissão Europeia e, portanto, a Comissão Europeia vem, de facto, nestas novas propostas de alteração da diretiva NIS, como é conhecido, Diretiva Relativa às Infraestruturas Críticas, vem ampliar as obrigações, não só o âmbito de aplicação, mas também as obrigações e detalhar de uma forma muito rigorosa as obrigações que as empresas têm que cumprir. As diretivas vêm também apontar para multas elevadas por incumprimento das diretivas da ordem daquelas que vimos no RGPD, com uma percentagem do volume de negócios elevada da empresa ou os 20 milhões de euros, como prevê o RGPD. Temos aqui o RGPD, que eu não referi também, aprovado em maio de 2016, e há aqui algumas comunicações da Comissão Europeia também sobre tratamento de dados. Eu queria só referir também que a diretiva relativa à cibersegurança aplica-se a dados NIS e a das infraestruturas essenciais, aplica-se a dados pessoais e não pessoais. Portanto, o que está em causa é a proteção das redes e das infraestruturas de forma a garantir a continuidade na prestação de serviços, atualmente em setores-chave apenas considerados determinantes para o funcionamento da economia, mas que vai sofrer um alargamento significativo com as novas propostas que foram apresentadas o ano passado e que serão ainda objeto de discussão naturalmente e depois de transposição para o direito nacional. A diferença entre o
uma diretiva e um regulamento, é que a diretiva tem que ser transposta para o direito nacional e o regulamento tem eficácia direta, portanto não precisa de um ato nacional de transposição, embora muitas vezes tenha atos de execução, como é o caso do RGPD, que como sabem é um regulamento, mas que teve um ato de execução de algumas matérias a nível nacional. Mas para além destas, têm sido aprovadas, e em novembro de 2018 foi aprovado um regulamento relativo ao livre fluxo de dados pessoais na União Europeia. Mais uma vez, isto tem a ver com dados pessoais e não pessoais. Havia aqui uma grande preocupação da Comissão com a circunstância de alguns países imporem a localização de determinados tipos de dados pessoais ou não pessoais no Estado-membro e, portanto, este regulamento vem, de facto, impor e no fundo, incentivar, criar um conjunto de medidas relativas à livre circulação dos dados e à partilha de dados da Comissão Europeia, na União Europeia. Para além disto, temos também a diretiva relativa aos dados abertos de facto, aqui uma tentativa, há um conjunto de diplomas que se vai percebendo que existem para promover a utilização dos dados de uma forma alargada e não olhar para os dados apenas como para a regulação dos dados como apenas da perspectiva da compliance, mas, na verdade, olhar para os dados como algo extremamente com valor económico para a Comissão Europeia. Eu diria que para a Europa. Eu diria que o exemplo mais relevante disto é esta comunicação que foi aprovada em fevereiro do ano passado, que cria o mercado único dos dados e que define a estratégia europeia para os dados e que quer, no fundo, criar as condições para que a União Europeia seja mais competitiva a nível global e permita às empresas desenvolver processos, produtos e serviços inovadores. E, portanto, há aqui um objetivo claro de olhar para este tema do ponto de vista da valorização dos dados. Depois, só duas notas muito, muito breves para dizer que, ao nível da cibersegurança, há também legislação específica e bastante exigente para o setor bancário e financeiro e também foi aprovada uma nova estratégia para a cibersegurança na União Europeia e é neste contexto, que foi aprovada no final do ano passado, e é neste contexto que foram apresentadas as tais propostas de alteração da diretiva NIS que vos falava e da diretiva das infraestruturas essenciais que falei há pouco. Está também prevista a existência do regulamento relativo à governação dos dados, que é um instrumento muitíssimo relevante, que visa, mais uma vez, promover a disponibilidade dos dados para utilização e, no fundo, criar incentivos à economia dos dados e que se espera que entrar em vigor antes de 2022. Quando falamos em dados pessoais, e eu não vou aqui, obviamente, aprofundar as obrigações decorrentes do RGPD, mas é importante, quando falamos em dados pessoais, ter presente justamente que os dados pessoais são regulados a nível legislativo e as várias etapas da cadeia do tratamento de dados pessoais são reguladas a nível legislativo, desde logo pelo RGPD em Portugal e pelo diploma de execução do RGPD em Portugal. E, portanto, todos estes passos, desde a recolha, ao armazenamento, à análise, à partilha dos dados, são de facto regulados e é fundamental que a empresa que está na cadeia completa ou que está apenas em parte da cadeia tenha a consciência das regras que lhe são aplicáveis e possa cumprir, sob pena de não estar a contribuir para a valorização dos dados, mas sim a tratar dados que, na verdade, podem ser geradores de responsabilidade e de multas elevadas e de responsabilidade civil se, porventura, não cumprir essas regras. E, portanto, a título de exemplo, os titulares devem ser informados, há o dever de informação, no armazenamento é fundamental adotar medidas de segurança e na organização é necessário assegurar que eu tenho legitimidade para fazer aquele tratamento. Depois, quando eu faço a partilha de dados com terceiros, seja porque preciso recorrer a terceiros no âmbito do tratamento, seja porque tenho uma parceria que quero partilhar, é fundamental avaliar esses parceiros, designadamente no caso da subcontratação, e também assegurar que a partilha é feita de forma legítima. E depois também no impacto, muitas vezes as empresas
fazem, no fundo, uma análise da cadeia de valor, mas depois, quando há a publicação dos dados ou uma externalização dos dados, não é feita uma avaliação e também pode haver impactos. Por exemplo, quando há uma empresa que faz um estudo de investigação científica com dados anónimos e depois vai publicá-los, essa empresa tem que perceber se a publicação não vai levar a uma possibilidade de identificação dos titulares dos dados, para vos dar um exemplo. Portanto, é fundamental assegurar o cumprimento das regras em toda a cadeia de valor. Há, além disso, aqui um conjunto de princípios que são fundamentais e de aspectos que devem ser acalculados no contexto do RGPD. Como eu já disse, há a necessidade de cumprir em toda a cadeia aquilo que são os princípios básicos do RGPD, como o princípio da proporcionalidade, o princípio da minimização dos dados, o princípio da licitude no tratamento. Em toda a cadeia isso tem que estar verificado. Outro aspecto muito importante para as empresas, não basta cumprir, é preciso conseguir demonstrar, e nós temos visto muitas empresas confrontadas com situações e com questões da autoridade reguladora, apesar de cumprir, não têm as evidências necessárias para demonstrar o cumprimento, e obviamente isso não ajuda, é fundamental cumprir, mas também ter as evidências, porque isso pode fazer a diferença entre uma maior ou menor responsabilidade. É fundamental assegurar os mecanismos de garantia dos direitos do titular, como o direito de acesso aos dados, como o direito à informação, são aspectos muito visíveis em termos de compliance e, portanto, é muito importante que esses aspectos estejam devidamente acalculados. No contexto da inteligência artificial e da adoção, que cada vez é maior nas empresas portuguesas, de inteligência artificial, é fundamental avaliar as limitações que existem ao nível do RGPD atualmente e no futuro do regulamento que vai ser aprovado relativo à inteligência artificial, e como sabem foi divulgado recentemente uma proposta bastante detalhada e com obrigações muitíssimo relevantes no desenvolvimento e que tem implicações no desenvolvimento, na colocação à disposição de soluções de inteligência artificial, mas também para os utilizadores de inteligência artificial, e portanto é fundamental quando desenvolvemos ou quando compramos, digamos assim, soluções tecnológicas de inteligência artificial, assegurar não só que cumprimos aquilo que refere o RGPD, mas também o que vai decorrer e já antecipar o que decorre do tal regulamento que vai determinar com mais detalhe as obrigações neste domínio. A cibersegurança das informações é determinante. É verdade que vão agora ser publicadas estas novas diretivas, mas já decorre hoje em dia do RGPD obrigações de segurança e o incumprimento dessas obrigações podem dar origem a multas elevadas, para além de responsabilidade civil perante os utilizadores que viram os seus dados divulgados ou perante um parceiro que viu os dados de segredo de negócio divulgados, e portanto há que calcular estes aspectos. Outro aspecto muito importante e muito em voga, mas que não vou poder desenvolver, tem a ver com as transferências de dados para países terceiros, que é um tema para o qual as autoridades de proteção de dados estão muito atentas neste momento, desde a publicação do SHREM2, que, como sabem, pôs em causa aqui, sobretudo, as transferências internacionais de dados, em particular para os Estados Unidos. Isto é um tema que tem causado, e pronto, temos agora aqui um caso recente em Portugal, tem causado, de facto, muitas exigências e, finalmente, obviamente, a responsabilidade e as coisas que já fui falando. Ainda dentro dos aspectos que são importantes, aquilo que é um aspecto que é muito importante é, de facto, a relação com terceiros, seja no contexto da partilha, seja no contexto da subcontratação. A maior parte, enfim, da nossa experiência, a maior parte das situações de responsabilidade a uma empresa no contexto de tratamento de dados está relacionada com a utilização de prestadores de serviços ou com partilha de informação com terceiros e, portanto, isto é claramente um aspecto em que é preciso ter muita atenção e é realmente importante analisar a qualidade e as garantias que o prestador oferece, regular bem a relação contratual com este prestador. As empresas tendem a utilizar minutas tipo, não detalhe, pois quando há uma situação de incumprimento, digamos, o contrato não reflete aquilo que foi acordado ou sequer o serviço que está a ser prestado, e isto é pode ser extremamente penalizante para a empresa. Obviamente, se nada acontece,
nem é preciso recorrer ao contrato, mas quando há um problema, nem sempre as coisas estão completamente alinhadas. Sobretudo naqueles contratos que têm o maior risco. É evidente que não é possível fazer um assessment detalhado em todas as situações de subcontratação ou de partilha, mas naquelas em que são mais relevantes é fundamental. A transferência de dados, enfim, é um tema que todos nós ouvimos falar, foi recentemente publicada algumas orientações sobre esta matéria e é importante que as empresas conheçam e as avaliem, porque, mais uma vez, numa economia global e as empresas transferem dados para fora da Europa e, como há um grande enfoque das autoridades reguladoras neste momento nesta matéria, é muito importante que as empresas olhem para estes processos, avaliem e sigam os passos que estão aqui identificados e que foram objeto de uma recomendação recente, aliás conjunta, do Comitê Europeu de Proteção de Dados e da Autoridade Espanhola e, portanto, identificar as transferências, identificar um instrumento adequado para a transferência, um instrumento jurídico, qual é que é, avaliar a eficácia, perceber se é necessário tomar algumas medidas adicionais em termos de segurança, em termos jurídicos e, portanto, e fazer uma reavaliação constante deste processo. O outro aspecto que eu gostava de detalhar, que já chamei a atenção para o tema, tem que ver com as partilhas de dados, os data sharing e o tratamento conjunto. Nós vamos assistir com a economia a evoluir em termos de dados e em termos tecnológicos como está, nós vamos assistir e a própria Comissão, como vamos ver, vai desenvolver mais esta intenção de partilha. Vamos assistir a cada vez mais partilha. Portanto, é determinante definir bem o posicionamento de cada empresa no contrato, quando há mais documentidade, definir regras para a cessação do contrato, assegurar que cada uma sabe quais são as obrigações de compliance que está, no fundo, adscrita e regular as responsabilidades. Ao nível da cibersegurança, há de facto um conjunto de regulamentação que é aplicável, como eu já referi, e a Comissão, aquele novo pacote que está, enfim, a aprovar em matéria de cibersegurança, visa endereçar os desafios que estão aqui neste slide do lado direito. Portanto, o quadro regulatório na Europa ainda é bastante disperso e em constante renovação. As obrigações de segurança devem ser cada vez mais estritas, as obrigações relativas a notificações de incidentes também vêm a ser endereçadas, para além de já estarem no RGPD, vêm endereçadas neste novo pacote. E um aspecto muito importante deste novo pacote legislativo da cibersegurança é que põe a responsabilidade com os temas da segurança de informação ao nível do Conselho de Administração. Em qualquer destes diplomas do pacote legislativo é imputada, digamos assim, uma responsabilidade direta e um conjunto de medidas que têm que ser aprovadas e adotadas no órgão da administração, no órgão mais elevado de gestão da sociedade. Portanto, há aqui uma tentativa de subir ao nível da administração o tema da cibersegurança e que hoje em dia tende a ser um tema mais nas direções de cybersecurity, da IT, etc. E claramente há aqui um aspecto, uma tendência nesse sentido. Olhar agora muito brevemente para o futuro, a estratégia europeia dos dados, o que é que está em causa? A Comissão identificou aqui um conjunto de desafios, desde ao nível das infraestruturas tecnológicas, a circunstância da Europa não ter autonomia ou soberania em termos de serviços de cloud, e, portanto, esse é um dos aspectos críticos que a Comissão identifica, é ter alguma fragmentação ainda bastante em matérias de dados em vários Estados-membros. A circunstância da Europa ter pouca disponibilidade dos dados, não há dados suficientes para desenvolver adequadamente certas soluções de inteligência artificial. Há um conjunto de assimetrias de poder no mercado em termos de acesso a quantidades de dados. Há problemas sérios de qualidade e interoperabilidade dos dados e, portanto, além da cibersegurança e da literacia dos dados, são todos aspectos que a Comissão Europeia quer desenvolver e, portanto, quais são os pontos essenciais? No fundo, desenvolver um quadro de governação transsectorial, assegurar um investimento nos dados e no reforço das capacidades das infraestruturas na União Europeia, capacitar e investir nos espaços comuns e ter uma abordagem internacional aberta e proativa. Enfim, aqui estamos um pouco limitados em relação a esta matéria neste momento,
no contexto e no seguimento dos FEMs, mas há aqui uma preocupação também para resolver esta questão das transferências internacionais. Eu gostava só de salientar aqui uma das medidas que é extremamente relevante, são os espaços comuns de dados. O que é que isto é? Os espaços comuns de dados destinam-se a ser um mecanismo de partilha de dados entre os vários Estados-membros. Essencialmente o que se pretende é facilitar a partilha de dados com vista à valorização económica dos dados e à possibilidade das empresas europeias de poderem desenvolver produtos e serviços, os setores que a Comissão entendeu que iria criar estes tais espaços europeus de dados são fundamentalmente os que estão aqui no slide, na área da mobilidade, na área da saúde, no setor financeiro, ao nível das competências, da agricultura, da administração pública, ambiental e também na indústria. Aliás, foi agora, esta semana, salvo erro, recentemente aprovada, lançada uma consulta pública justamente para servir de recolha de informação para a criação do espaço europeu de dados de saúde. E, portanto, é expectável que no final deste ano, no último trimestre deste ano, seja apresentada uma proposta de regulamento europeu para definir de que forma é que vai funcionar este espaço europeu de dados na área da saúde e, portanto, algo que pode ter muito interesse para as empresas que atuam nesta área e também, obviamente, para outras que estejam associadas à área, como designadamente as tecnológicas, que possam daqui, no fundo, identificar oportunidades e preparar-se para este desafio que vem com este espaço europeu dos dados. Aqui estão algumas medidas, são várias, não estão todas, que no fundo espera-se que venham a acontecer 2021. Algumas das medidas que estão aqui para 2020 ainda não foram concretizadas, mas estes são alguns exemplos e a ideia que queria que ficassem é que de facto está muito para acontecer ainda em termos regulatórios em matéria de dados e não só numa perspectiva de compliance, volto a repetir, mas também numa perspectiva de potenciar e de dinamizar, para além, obviamente, dos fundos comunitários que a Comissão também na estratégia anuncia que vai afetar o desenvolvimento da economia dos dados, há também vários diplomas legislativos que visam não obrigar as empresas a cumprir mais aspectos, portanto, a assegurar medidas compliance, mas sim no fundo, investirem em dados e criar oportunidades de negócio em torno dos dados. Como preparar o futuro? Algumas ideias, estou mesmo a terminar. Obviamente a compliance não pode ser relegada para um segundo plano, é fundamental que cada empresa, em cada setor, e as empresas tecnológicas que prestam serviço a este setor conheçam as obrigações em matéria de compliance em relação às cadeias de valor dos dados que processam, aos tipos de dados que processam e possam assegurar que essa compliance está devidamente acalculada, porque senão, apesar dos dados poderem ter um valor teórico, digamos, económico grande, na verdade eles podem ser fonte de responsabilidade também, portanto quando fizermos a análise do valor dos dados, temos ali no fundo uma condição de risco associada àqueles dados e portanto, e hoje em dia esse risco é bastante elevado em termos financeiros e não só, e portanto não deve ser muito desprezado. Outro aspecto muito importante e que vai ter um grande foco, como já perceberam, é o tema da cibersegurança. É fundamental que as empresas se preparem para e a cibersegurança é obviamente um aspecto crítico, não só porque os ciberataques estão a aumentar, o World Economic Forum tem vindo a identificar os ciberataques como, todos os anos como uma das ameaças maiores a nível mundial. O nível de sofisticação dos ciberataques é cada vez menor, e portanto isso só por si impõe que as empresas enderecem e protejam os dados que são um ativo económico da empresa, naturalmente, de uma forma adequada, mas também damos aqui um passo diferente, é que a compliance vai começar, enquanto nós hoje em dia tínhamos boas práticas no domínio da cibersegurança e este aspecto não estava muito regulamentado em termos legislativos, vamos passar aquilo que eram as boas práticas, as ISO, etc., as certificações muitas vezes para o plano legislativo. Portanto, vai haver aqui obrigações de compliance. Outros aspectos importantes a seguir com atenção sempre é a relação com os terceiros, seja na regulação da partilha dos dados com esses terceiros, seja nos tais direitos que eu há pouco falava sobre os dados, e o tema da transferência também como fundamental.
Depois, obviamente, quando falamos em dados, falamos em tecnologia e vice-versa, e, portanto, há que seguir também toda a regulação que está a ser preparada a nível europeu para perceber as tendências e programar os nossos produtos e serviços já alinhados e desenhados de acordo com estas novas tendências de regulação. Aquilo que está a acontecer na Europa em termos de regulação das tecnologias emergentes e que temos como exemplo, de facto, a recente proposta de regulamento da inteligência artificial, mas também ao nível da blockchain há, obviamente, iniciativas, designadamente no âmbito do pacote digital financeiro, há regulação nessa matéria que é preciso atender. A questão dos serviços de cloud, também esperamos que vá haver regulação nesta matéria e, portanto, é fundamental que as empresas que atuam nestes setores e as que contratam serviços vão olhando para isto. Inclusivamente no pacote financeiro há um conjunto de obrigações muito relevantes que também são aplicáveis às empresas tecnológicas que prestam serviços ao setor financeiro e ao setor segurador e que é muito material para as empresas tecnológicas e para as empresas que contratam. Há um conjunto de obrigações que têm que estar refletidas nos contratos e que é importante que os bancos, seguradoras e as empresas tecnológicas comecem desde já a olhar para estes aspectos e planear, porque muitas vezes os contratos não são 1, 2 e 3 anos e, portanto, são a mais anos e quando entrar em vigor o regulamento, provavelmente alguns dos contratos foram celebrados em data anterior e que não têm estas salvaguardas. Portanto, é fundamental olhar para isso e começar já a preparar. E, finalmente, uma atenção em termos de oportunidade muito grande aos espaços comuns de dados a nível europeu e as oportunidades que estes dados podem trazer para as empresas. E com isto terminei, agradeço, deixo aqui o meu e-mail, fico ao dispor para qualquer questão que possam ter. Muito obrigada.